da absorção dos nutrientes. Tá? Então, o sintoma entre o celíaco ou enteropatia sensível ao glúten, praticamente a enteropatia sensível e assim, praticamente que é a doença. Uma doença também de hábito imunológico, como ela é disparada pela injeção do glúten, presente em trigo, centeio, cevada, em alguns indivíduos que têm a genética predisposta. Então, a gliadina induz a célula epitelial a expressar a interleucina 15, que ativa e prolifera linfócitos intraepiteliais CD8+. Células apresendadoras de antígeno podem estimular as células TCD4+, a produzir citocinas que contribuem para a lesão e destruição desse bloco. Princípio básico: glúten, gliadina, resposta imunológica, destruição das velocidades. Quais são os achados histopatológicos importantes que denotam a presença da doença celíaca? E como é que a gente faz o diagnóstico da doença celíaca? Existem duas vertentes principais para você ter esse diagnóstico. Uma é você ter alteração na mucosa, porque você pode ter pacientes que têm a sensibilidade ao glúten e eles apresentam esses anticorpos anti-endomísio, transglutaminase e o antigliadina. Mas ter esses anticorpos positivos não implica que a pessoa tenha doença celíaca. Precisa associar com os achados histopatológicos. Então, se você tiver os dois, você vai fechar o diagnóstico de celíaca. Por quê? Porque a pessoa pode ter anticorpo e ter lesão no tecido. E a pessoa pode ter lesão no tecido e pode ser por outras causas, como infecções virais e outras causas. Tá? Então, para fechar o diagnóstico, essas duas alterações. Histopatologicamente, ou seja, a alteração que a gente vai ver microscopicamente é a perda daquela relação que a gente falou, velocidade tríptica, que normalmente ela é 4, 5:1. Você vai ter uma planificação, perda dessas velocidades ou uma relação 1:1, 2:1. Tá? Então você vai ter atrofia das velocidades ou destruição dessas velocidades. Perda da bola de escova, hiperplasia das criptas, ou seja, aquelas glândulas que estão ali abaixo das velocidades, elas vão se multiplicar mais para poder compensar essa destruição dessas velocidades. E muitas vezes você encontra, inclusive, glândulas, hiperplasia dessas glândulas profundas, dessas criptas, abaixo da membrana basal, isso é outra característica. Outra coisa que eu falei para vocês já, que é a mais chata que existe dentro da patologia, uma das coisas mais chatas que existe na microscopia, é você averiguar quantos linfócitos intraepiteliais tem a cada 100 enterócitos. Você faz isso aí quando você está investigando doença celíaca. Então você marca 100 enterócitos, se ele tiver até 25 ele está normal, se ele tiver de 25 a tanto, ele está minimamente alterado, se ele tiver mais do que tanto, mais do que 50, ele tem acentuadamente alterado. Tá? Então é mais ou menos por aí. Tem esses 4 achados histopatológicos, a gente tem essas alterações imunológicas e os pacientes que têm doença celíaca, eles têm uma predisposição maior ao linfomas T e maior ao adenocarcinoma do intestino delgado. O adenocarcinoma do intestino delgado, como a gente falou, ele é raríssimo, ele é difícil de acontecer, mas existe uma incidência um pouco maior nesses pacientes com adenocarcinoma, com doença celíaca. E o linfoma nas células T, obviamente, está aumentado. Por quê? Porque a gente tem uma reação inflamatória, a gente tem um aumento dessa reação inflamatória no local. Tá? Como eu falei para vocês, macroscopicamente, um fragmento pequenininho ali, a gente consegue ver, já quase dizer se é ou não se tem alteração, mesmo um pequeno fragmento, porque ele fica com a superfície esponjosa. Na macroscopia, a gente vai incluir o fragmento. Tá? Isso aqui é uma microfotografia endoscópica. Você vê as velocidades bem formadas aqui. E aqui, quando você observa no paciente doença celíaca, você vê essa planificação.
essa atrofia, essa perda dessas velocidades, tá? Esse desenho não foi o melhor, essa imagem não foi a melhor, porque as fontes e as que eu achei não baixavam no formato JPG, mas aqui a gente tem o que? Planificação, perda das velocidades, as críticas aqui estão aumentadas, estrado inflamatório acentuado no estroma, e aqui também entre as células epiteliais dos enterócitos você pode ver que tem certamente mais de 25 linfócitos a cada 100 enterócitos. Então é super, digamos assim, chato de você estar contando quantos tem aqui a cada 100 enterócitos, tá? Doença inflamatória intestinal não vou parar, só vou parar nesse slide aqui, que a gente, como a gente falou, é uma doença de causa desconhecida, mas existem fatores que estão presentes na maior parte das vezes, são combinados para culminar com a doença em si. Mais de 160 mutações genéticas foram detectadas em pacientes predispostos. Existe uma resposta imunológica exacerbada da mucosa, associada à presença de defeitos epiteliais específicos, e aquele aumento da microbiota, onde você tem mais, né, um conteúdo bem maior de bactérias a cada milímetro cúbico de fezes, de material fecal. Isso aqui a gente já viu. Ei, vocês digam onde é que ele parou, tá? Pode ser que a gente tenha antes de fazer já viu. Doença diverticular. Acrescentei um pouquinho de texto, tá? Então, os divertículos do colo são pseudodivertículos. São diferentes do Zenker e do Merkel, onde você tem todas as camadas, mucosa muscular e serosa. Nesse aí, a gente tem uma área de fragilidade ali no revestimento mucoso, ou seja, geralmente onde passa ali um nervo, um vaso, e aí com o aumento da pressão ali naquela região do colo, existe uma entrada, uma migração da submucosa e da mucosa, empurrada por um bolo fecal que está ali presente. Então, vão formar bolsas e tem um revestimento incompleto, que não está revestida pela camada mucosa, mais comum no colo sigmoide, devido à pressão abdominal ser mais elevada, e como a gente falou para vocês, tem o revestimento muscular, onde vem um nervinho, onde vem um vaso, naquele local é onde a mucosa vai fazer uma protusão, né, interna ali para a parede. Isso aqui a gente falou, né, também? Parou aí. Aí começa aí, né? Começa aí. Ah, tá. Não, aqui tá bem mais na frente, tá bem? Ela fez os pólitos intestinais podem ser inflamatórios, hiperplásicos, né? Também serem dermatomatosos, e podem ser pólitos adenomatosos, que são os pólitos neoplásicos. Importante saber bem direitinho isso aí. Classificação dos pólitos, já falamos exaustivamente, falamos agora de manhã, quando a gente falou de mucosa gástrica. Pólitos inflamatórios, hiperplásicos e neoplásicos. Quando eles são neoplásicos, recebem o nome de adenomas, tá? Então, pólipo inflamatório, pólipo hiperplásico tem pouco, digamos assim, importância, porque além de ter pouca repercussão, eles também não têm risco, né, de evolução para malignidade. Enquanto os pólitos adenomatosos, eles podem ter duas classificações envolvidas com a arquitetura e com a morfologia deles. Então, a gente pode ter, quanto à organização arquitetural, quais tipos de pólipo? Quem responde aí? O pólipo pode ser inflamatório, hiperplásico e neoplásico. O neoplásico recebe o nome de adenoma, ou pólipos adenomatosos. Os pólipos adenomatosos, por sua vez, eles podem ser aqueles que aparecem com o decorrer da idade, geralmente pacientes acima de 40, 50, 60 anos, que são chamados pólipos esporádicos, né?
vai ter um aqui, outro ali e tal. O surgimento dele é esporádico na superfície da mucosa. Ou seja, sofre uma mutação ali e aí começa a formar um adenoma. Tá? Ou eles podem se apresentar em centenas ou milhares, como a gente tem na policose adenomatosa familiar. Então, pessoas que têm essa herança genética, todas elas vão, em um determinado segmento do intestino, mostrar lá centenas e milhares de pólipos. Qual a diferença que a gente vai ter, principalmente na terapêutica, entre os dois? O esporádico, você vai fazer acompanhamento, principalmente se a pessoa tem um histórico pessoal de câncer de cólon, um histórico familiar de câncer de cólon, você vai, de tempos em tempos, fazer uma colonoscopia e retirar aqueles pólipos para ver se tem algum indício que é uma lesão de alto grau ou de baixo grau. Se for pólipo adenomatoso familiar, o que a gente faz? Ressecção do segmento. Por quê? Por que eu não tiro de um por um? E por que eu não deixo? Mas o que é, professor, quando fazer o segmento, retirar o segmento do colo, colectomia parcial. E Mariana, por que eu não deixo lá? Eu deixo lá, vou deixar para pagar para ver. Porque tem Porque o pólipo esporádico, ele tem uma chance de evoluir para câncer. A polipose adenomatosa, ela vai evoluir para câncer. Em algum momento, aqueles pólipos ali, algum deles vai virar câncer. Então, eu tenho uma certeza que todos aqueles pacientes vão ter câncer em algum dia da vida. Tá? Às vezes, até cedo, 20, 30, 40 anos. Mas todos vão ter. E a incidência é tão alta que, aos 30 anos, 50% desses pacientes vão ter desenvolvido a medicação de colo. Então, por isso, não justifica você expectar. Você tem que ter uma conduta ativa. Essa nova literatura aí, essa nona edição, ela ainda cita a radioablação, alguma coisa que como uma opção terapêutica. Mas a mais viável, mais comum e mais acessível é a retirada do colo para aqueles segmentos que você tem os polos. Você ia pensar? Nós não temos casos mais idade assim, tem alguns casos que eles não retiram. Porque eu já vi casos de que a pessoa mais idosa, elas envolvem pólipos mais, quando passam de 60 anos, elas não retiram. Eu já tive casos de ver. Por quê? Porque O correto é tirar. Não, o correto é tirar. Se você faz a colonoscopia e você identifica pólipos intestinais, o correto é você tirar. Naquele mesmo tempo, naquela mesma cirurgia, você fazer naquele mesmo procedimento, que é você fazer a polipectomia. Por quê? Porque você precisa avaliar se ele é inflamatório, se ele é hiperplásico e principalmente se ele é neoplásico. E se ele for neoplásico, ou seja, se ele for adenomatoso, classificar ele. Então não tem justificativo. Se o cara tirou na hora, ele não tinha a alça adequada, porque nem todo instrumento daquele colonoscópio ele tem a pinça para fazer a biópsia de forma adequada. O tamanho do pólipo era maior do que a bitola lá do instrumento que ele tem, você teria que tirar sim, né? A não ser que a paciente, sei lá, tenha algum tipo de coagulação, que naquele momento não possa fazer, que suspender um xarelto, um varfarino, uma coagulante para poder fazer no segundo tempo. Mas tem que tirar. E como é que a gente classifica os adenomas, ou seja, os pólipos que são neoplásicos? Eles sofreram uma mutação e a arquitetura dele é diferente da arquitetura que a gente tem na superfície normal, como a gente tem no pólipo hiperplásico, que é uma proliferação de células iguais àquelas que a gente tem na mucosa normal. Só é aumentado, só é um número maior. Mais ou menos. Tem uma por graduação e tem uma arquitetural.
todos eles vão ter geralmente hipercromasia, irregularidade nuclear, implementada em um grau maior ou menor. Arquitetural, ele pode ser tubular, túbulo viloso ou viloso. Quando você tem mais componente daquelas criptas ali, formando aqueles túbulos, e aquela situação fica mais ali embaixo, você tem mais de 50% representado pelos túbulos, ele é tubular. Se você tem uma equivalência, mais ou menos 50% de vilos, ou seja, daquelas projeções, e de túbulos, você vai ter um túbulo viloso. E se você tem mais de 50% de correspondência do viloso, formação vilosa, ele vai ser viloso. Então a primeira organização é a arquitetural. Antes, o livro trazia lá que o tubular é melhorzinho do que o túbulo viloso e é melhorzinho do que o viloso. O viloso tinha mais chance ou evoluía mais para a dedicação do que o tubular. Hoje em dia ele não classifica mais desse jeito, tá? Faz um risco uniforme, independente da arquitetura. Mas tem outro critério que você tem que classificar, que esse sim, ele fala mais favorável a um risco de um tipo de classificação do que da outra, que é a questão do grau de diferenciação. Então, se você tem lesões que não é nem diferenciação, é um grau de displasia. Se você tem uma displasia em baixo grau, você tem um adenoma, vamos supor que seja tubular, adenoma tubular de baixo grau histológico. Se você tem uma displasia acentuada, você vai ter um adenoma tubular de alto grau histológico, onde esse alto grau histológico, porque tem uma displasia mais acentuada, vai conferir um risco maior do que aquele outro para a evolução para o carcinoma. Então, lembrando, arquitetural, tubular, túbulo viloso, e tem outro que é um cerrado, ele tem menos importância. Tá? É o que é mais plano do que esses outros aí. E quanto à graduação, ele vai ser de baixo grau ou de alto grau de diferenciação. Aí você pega aqui, como a Mariana mesmo falou, o que é que eu vou fazer com o cara lá que está com um segmento com inúmeros pólitos adenomatosos? Eu tenho que tirar. Algum desses, em algum momento da vida do cara, vai virar câncer. Então você não pode expectar esse tipo de paciente, você vai ter que tirar. Né? Aqui, inclusive, já fala aqui com neoplasia, essa área está escurecida aqui, onde provavelmente já constitui aqui um adenocarcinoma. Ou aqui, não sei. E outras lesões, provavelmente muitas lesões aí, com displasia acentuada. Aqui a gente tem um pólipo, aqui a gente tem um pólipo com pedículo muito bem formado. Você nota que esse pedículo é igual à mucosa, ou seja, provavelmente esse pólipo tem margem livre. E aí, se você faz a ressecção, independente do grau, se ele é, digamos assim, limitado até, ou seja, é só um adenoma, a retirada com margem de segurança é curativa. Aqui a gente tem um exemplo de pólipo hiperplástico, onde todas essas glândulas são iguais ou bem semelhantes ao que é uma glândula normal. Aqui a gente tem o chamado pólipo de retenção ou pólipo juvenil, onde a maior parte deles tem essas alterações císticas nos ácidos. E aqui o que a gente tem? Em cima a imagem radiológica que corresponde à lesão inferior. Lesão o quê? Que é a lesão que está representada aí no inferior. Professor, esse pólipo esporádico, ele tem sintomas? Okay. Pode Pode dar sangramento, desconforto, constipação. Apesar de eles serem muito pequenos, às vezes ele pode incomodar sim. Até 1 centímetro eles são vistos como pólipos potencialmente benignos. Mais do que 2 centímetros já pode ser um pólipo suspeito de um adenoma de alto grau ou carcinoma intramucoso. Tem que ter mais cuidado. Mas eles podem realmente, apesar de serem pequenos, insignificantes, eles têm sintomatologia. Ninguém. Nem se mais. Nada. A gente
falei só estenose. Faz o quê? Tem estenose. Excelente. Excelente. A gente tem um tubo, ou seja, a gente tem um intestino aqui, uma alça, que foi ressecada, né? Um lado e o outro, e no meio aqui o contraste está passando com muita dificuldade, tem alguma coisa impedindo. Ou seja, o contraste passa com dificuldade por essa área estenosa. A parede ela está aqui bem espessada, com essa área de infiltração, né? Você vê essas áreas brancacentas aqui. Isso aqui é inflamação neoplásica. E aqui na luz a gente vê uma lesão que se projeta, uma tumoração que se projeta por dentro da luz. Então essa paciente fez um quadro de obstrução, fez exames, detectou-se essa lesão e aí foi feita a ressecção. Na opinião de vocês, quais são os fatores mais importantes que vão influenciar nas chances dessa paciente sobreviver? Não, ela vai retirar. Agora eu quero saber, depois de a gente examinar essa peça, o que vai ser importante para dizer, esse paciente vai ter 80% de chance de cura. Essa paciente aqui, a chance, pelo estadiamento que tem aqui, vai ser 25% de chance de cura em 5 anos. Esse é um critério secundário. As margens livres. Aquela graduação moderadamente diferenciada, bem diferenciada ou pouco diferenciada, entra como critério secundário. Não. Margem livre não. É importante, mas não entra no prognóstico não. Entra no critério de graduação. Excelente. Primeiro, se tem comprometimento de linfonodos regionais à distância, ou seja, linfonodos pericolônicos ou linfonodos da raiz do mesentério ou à distância. Esse é um dos. Qual é o segundo? Na verdade, devia vir primeiro. Não, o segundo é a metástase. O terciário, o secundário seria o grau histológico, vocês dois falaram. A profundidade de invasão. Tá? Se ele é vegetante, se ele cresce para cima, para a luz, ele tem um prognóstico melhor. Se ele infiltra profundamente até a serosa, ele tem um prognóstico melhor. Desculpa, pior. Né? A gente teve um caso da Carla, mãe, do nosso amigão lá, e ele se assustou muito, ela fez uma colonoscopia, não sei se ela era com sangramento, eu não lembro direito. Mas aí o que acontece? Fez a lesão era grande, relativamente grande, ela obstruiu 85% da luz. Ela não era circunferencial, não pegava toda a circunferência do tubo, mas deixou extremamente preocupado. Fez a cirurgia, fez a ressecção com mais segurança, retirada de linfonodos associados ali, da gordura pericolônica, não sei se eles fizeram mesentério também. Não me lembro. Quando foi feito o histopatológico, salvo engano, não tinha uma infiltração até a mucosa ou até a serosa focalmente, né? Não tinha nenhum comprimento de linfonodo pericolônico ou à distância. E aí ficou eu e o amigão lá, ele mandou o laudo para mim, aí eu peguei e disse, olha, tá muito bom, não tem comprometimento de linfonodos. Eu acho que o prognóstico é muito bom. Eu acho que vai fazer, na minha opinião, ia fazer uma quimiozinha, né? Tá feio, uma lapada lá para ver se procura aí uma célula aí no meio do mundo aí para destruir. Aí ela voltou para o oncologista clínico lá, o cara disse, não vai fazer nada. Aí eu e ele, a gente ficou assim, ele disse, não vai fazer nada. Nesse estadiamento dela não tem indicação nem de quimio nem rádio, tá tudo bem. Cirurgia na bolsa, está curada. Está considerada curada. Né? Só que, obviamente, tem que fazer o acompanhamento, não é rastreio. E assim foi. Então, esses dois critérios, aqui é um pólipo hiperplásico, provavelmente, né? Pólipos adenomatosos,
eu ver se estou. Cadê? Aqui. Pronto. Então, esses dois critérios definem os fatores prognósticos da adenocarcinoma do intestino. Lembrando, voltando aqui, a malignidade mais comum do trato gastrointestinal, principal causa de mortalidade no mundo, 10% de todas as causas de morte por câncer, ou seja, muito grande, é importante essa incidência. 1 a cada 10 pacientes que morrem de câncer de forma geral, ou mulher, criança, adulto, velho, no pé, na cabeça, no pulmão, 1 a cada 10 morre de câncer de intestino. Está lá o pólipo no intestino, na hora que passa as fezes, só pode ser melanoma? Se ele for um adenoma, se ele for uma lesão benigna, não. É porque não tem filtração. Na maior parte dessas lesões, ela pode ter um grau de friabilidade, ou seja, ele pode realmente esfarelar, mas quando esse material esfarela ali, já é material necrohemorrágico, já é material destruído, sem vida, né? Porque ele não tem aderência entre as células, e é o princípio básico da friabilidade. E perde as ligações entre as células, porque as células já estão todas destruídas. Tá? O que pode, às vezes, semear é se você fizer algum tipo de manipulação. Às vezes você vai fazer uma manipulação, uma biópsia, alguma coisa, e destrói muito material ali, pode realmente semear estruturas adjacentes ou naquele caminho. Entendeu? Mas geralmente não. O risco de semeadura, nesses casos também, que a gente tem a função e pode fazer o trajeto da função, fazer semeadura de células neoplásticas, né? Como a gente faz no testículo, que contraindica, tá? E também algumas lesões hepáticas. Pode contraindicar a biópsia por agulha. A sequência clássica, como a gente falou, é o adenoma carcinoma, responsável por 80% dos tumores esporádicos do colo. É aquele que a pessoa não tem a polipose familiar, adenomatose familiar. São os esporádicos, surge um nódulo, um adenoma ou outro. E existe uma via de mutação, né, APC, beta-catenina e via de estabilidade de microsatélites que favorece, estou presente na maior parte dos pacientes. Vou voltar, pronto. A gente viu a lesão. Aqui provavelmente é um pólipo hiperplástico ou com adenoma benigno, né, a característica. Aqui você vê que são lesões mais intervascularizadas, mas a basezinha tem uma recoberta por uma mucosa normal. E aqui quem vai classificar, quem gosta de imagem, é que você deu o nome, o sobrenome e o último nome dessas lesões aí, dessa lesão especificamente. Só a Maria não vai. Tu tens o sobrenome da usuária, da nascimento, essa tua já está lá, né? Tá. Ele pediu aqui. Quer que mande o seu aí? Se você puder mandar, melhor. Mas eu acho que ela já está lá. Galera da Liga de Pato. E aí, Paulo? Nenhuma opinião, gente. A Mariana vai. Vai, Mari, vai, Mari. Vai, Mari. Mariana tá se coçando pra falar. Ela sabe o que é, você não falou. É um adenoma. Pronto, já deu o primeiro nome. Não, nada. Não quero mais. Ele é tubular, viloso ou tubulo viloso? Você tá porque você é estudante, né? Mas ele é mais viloso, né? Você nota que a parte tubular, ela corresponde aqui ao que? Uns 25% da lesão. A maior parte dele é viloso. Tá vendo? Tem essas projeções aqui. Tá? Sim. Vou aceitar porque você é estudante.
pode errar à vontade. Né? Mas aqui você tem os 25% para 75% de viloso. Seria mais para viloso, tá? Professor, mais de 50% é viloso? Ele tem mais de 50% de viloso. Ele tem 75% ali representado pelo componente viloso. O tubular é só esse daqui, então ele aqui embaixo. Trabalho. O tubular não tem nada de vilosidade. Não, aqui é o tubular, aqui é o viloso. Tá? Se ele fosse só assim, ele era tubular. Se ele não tivesse esse tubulozinho aqui embaixo, ele seria só viloso. E o tubo viloso? Aí você cria uma projeção, uma equivalência. Metade tubular, metade viloso. Mas aqui a gente pode chamar de viloso porque a prevalência aí, a maior parte, ele é viloso. Então a gente já tem esse número do nome, adenoma viloso. O último que falta é a graduação. Adenoma viloso baixo ou alto grau histológico. Ele é baixo ou alto. Por quê? Você tinha 50% de chance de acertar, mas se era baixo ou era alto. Agora o porquê? Não, aí você está confundindo com diferenciação se ele fosse adendo. Mas você acertou. Por quê? Porque ainda você tem uma polarização. Você pode observar que essa parte da superfície aqui, ela é osnofílica, ela tem secreção mucosa, tá? Na superfície. Se ela tivesse, aí eu vou dar uma adiantada aqui, se ela tivesse isso aqui, ó, tá vendo que aqui você está tudo pretinho ali, toda a espessura. Então você tem essa característica da base até a superfície. Então você não tem mais esse aspecto aqui onde você tem o mucoso e o núcleo aqui na base. Isso aqui é bem nítido, tá? Só estou sendo um exemplo. Você não tem essa dicotomia É viloso também. entre os dois. Eu não consegui diferenciar o tubular daquele lá. Aqui eu só tô, aqui era só para o alto grau e o baixo grau, então vamos lá. Tá olhando esse, né? Tudo isso aqui é a chamada formação tubular. Está redondinho. Tá vendo aqui? São tubos, como se fossem as crípticas aqui, né? São crípticas, na verdade. Isso aqui é a formação tubular. Essa formação ali que vai e volta, forma como se fosse uma formação digitiforme, quando você tem essa projeção ali para cima, né? Ele é o formado vilo, é a formação vilosa. Então, daqui, vamos supor, aqui você tem a formação tubular, nessa área, mas daqui para cima é viloso. Então, aqui praticamente tem 25%. Se você dividir aqui em 4 pedaços, né? Aqui vai ser mais ou menos tubular só em 25%. Para eu chamar de tubular, ele teria que ter 50% para mais, predominantemente tubular. Para eu chamar de túbulo viloso, então seria mais ou menos aqui na metade, e aqui a metade só tubular, e mais uma espessura igual lá, viloso. O que é que eu observo aí? Eu tenho aqui, digamos assim, que aqui é 25%. Eu tenho 25% aqui só de tubular, e eu tenho 3 vezes mais para cima de viloso. Aí ele é só viloso. Tá? Entendeu? E na questão aqui da diferenciação, então eu tenho ainda um grauzinho de polarização. Eu ainda vejo uma secreçãozinha na superfície e o núcleozinho na base. Então isso aí é adenoma, viloso e baixo grau histológico. E aquele outro que o senhor mostrou? Aquele ali é um câncer, mas eu estou só usando entendi. esse desenhozinho para eu dizer assim para você: isso aqui é um alto grau histológico. Eu não tenho mais aquela representaçãozinha da célula glandular aqui formando muco na superfície. Tem uma pseudoestratificação aqui dos núcleos, várias alturas, mas eu tenho só o pretão aqui do núcleo. Tá? Isso aqui é adenucação porque é invasivo, né? Aqui está a membrana basal, aqui nem tem câncer. Esse câncer está em outro canto e veio para baixo aqui dessa mucosa. Esse aqui eu nem tenho dúvida que é um adenocarcinoma. Mas eu usei só de exemplo, porque se eu tivesse esse aspecto lá,
poderia chamar de alto grau. Como eu tenho em algumas áreas aqui mais assanhadas, você pode notar aqui, ó, eu tenho um revestimento às vezes quase normal, com um núcleo bem baixinho, mas em algumas áreas aqui está bem assanhado, está quase chegando na superfície. Está vendo esse aspecto aqui desse revestimento? Aqui é um pouco maior, entendeu? Então, se eu tivesse isso tudo em pretinho aqui até a superfície, seria um adenoma viloso de alto grau. E obviamente o alto grau ele é muito mais grave que o baixo grau em questão de evolução neoplástica. Aqui a gente tem outro pósipo. Esse aqui ele está inclusive com a área toda permeada na superfície, como se tivesse sofrido erosão, inclusive com essa capinha aqui fibrino leucocitária. Será que aqui já é um carcinoma, né? Que evoluiu ali com uma lesão de alto grau, tem tanta essa hemorragia, com essa friabilidade na superfície? Ninguém vai fazer um colônio e deixar o pólipo desse aqui não. Nenhum. É mandatório tirar o pólipo. A gente já falou aí, e aí como a gente falou, critérios prognósticos, profundidade de invasão, metástase linfonodos e de forma secundária, aqueles dois que vocês falaram, graduação histológica. Obviamente um pouco diferenciado, mucinoso, eles têm um prognóstico pior do que o bem diferenciado ou moderadamente diferenciado, sem sombra de dúvidas. Aqui, volta. Então está sensível esse negocinho. Então aqui a gente tem adenocarcinoma, porque você nota que essas glândulas atípicas, neoplásicas, malignas, elas estão invadindo o estrômago. Aqui a gente tem uma maçaroca de células neoplásicas, não formam nem uma organização assim habitual, né? Tem uma maçaroca quase semissólida, algumas vezes aqui. Tá? E aqui você observa, está vendo como o núcleo vem até a superfície, não tem nada de secreção aqui? Então seria como se fosse o nosso alto grau lá, tá? Mas esse é um adenoma ou adenocarcinoma? É adenocarcinoma, aqui é tudo adenocarcinoma. Nucleus feios, evidentes, tá? E aí, quem quer ganhar meio ponto na prova? Opa! Não quer. Me diga aí, o que é que eu tenho à esquerda e o que é que eu tenho à direita? A direita eu tenho, é um adenoma. A direita? Não, a esquerda. A esquerda? É. Esquerda. A esquerda. Não. Não. Tem mais encosta, a outra puxa. Mas, A esquerda. ó, eu vou falar o grau para ganhar 25 10. Baixo grau, a da esquerda. Não. Então é alto grau. Não está nessa classificação. Pode me dar esse ponto, viu, Tom? Não está nessa classificação. Tá bom, vamos É lá. qual a classificação que o senhor quer? Isso é tubular, né, professor? Quer dizer, qual? Uma e o outro é dentro Túbulo viloso. O da direita é tubular? Não. Não, o da direita é É. esquerda. Da direita é gostoso. Hiperplásico? Tá vindo lá, assim, ó. Lucinoso? Tá vindo lá, assim. Na dúvida. Não, ali é. O da esquerda, O da esquerda é túbulo viloso. Da esquerda é? Túbulo viloso. Lógico que sim, professor. Eu acho que é Ninguém acertou nada ainda, mas chegaram mais ou menos perto. Não é Chegaram mais ou túbulo menos. viloso, não? Ela tá chegando perto lá, tá quente. É o quê? Aquela brincadeira de você tá quente, não tá quente, tá quente. Eu falei que é uma adenoma Tá bem túbulo quente, agora eu só viloso. vou dizer uma dica A de ouro. de hoje. Todos os dois são adenocarcinomas. É o quê? Então, você vai ter É um adenocarcinoma túbulo viloso de baixo grau no intestino. E esse aqui nós não Adenocarcinoma tem túbulo viloso. Ganhei meio ponto? Você ganhou, bem longe. Gabriela, calma, você vai acertar. Então vou ficar calma. Você deu
várias classificações aí e você falou uma coisa muito importante. Você consegue identificar muito facilmente que a da direita tem uma arquitetura, a da esquerda tem outra. Sim. Aí você está acertando tudo isso. O que faltava para você era você saber que isso aí não é uma lesão benigna. Ela é um adenocarcinoma, ela já tem invasão. Essa da direita aqui, você vê uma formação microacinar e você vê um aspecto back-to-back, onde você não tem estroma entre as glândulas. Tá? Obviamente, se você tivesse uma imagem maior, você ia ver melhor essa questão da infiltração. Mas eu já pulei dessa fase, já vi uma dica, todos os dois são adenocarcinomas. Então, se é adenocarcinoma, você não classifica mais baixo grau ou alto grau. É grau de diferenciação. Bem diferenciado, diferenciado ou pouco diferenciado. Já estou dando mais uma dica. Ou seja, vocês já vão fazer a classificação por grau de diferenciação. E depois, vocês vão fazer a classificação. Já vou dar outra dica. A graduação dos dois é igual. Mas tem uma diferença entre os dois. E você tranquilamente já falou que era um treino. É 23, né, professor? Oi? É 23, né? Mas o conteúdo tá tudo assim. Mas eu uso classificação tubular e vilosa para câncer? Não usa não. É pra. É adenocarcinoma. Não, minha gente, eu já dei a segunda nome que você tem que colocar. Eu Eu acho disse que é um adenocarcinoma, agora eu quero que você dê um grau de diferenciação. Eu acho que você vai Opa! Por quê? Ele é um adenocarcinoma, eles são bem diferenciados. Bem diferenciado. Falaram não, que eu não ouvi. Todos os dois são adenocarcinomas, todos os dois são bem diferenciados. O que é que o da esquerda tem, o que é que a direita não tem e vice-versa? Fala, Mário, tá certo. Tem infiltrado de neurocócitos. Agora não é nem mais classificação, é mais uma questão da diferença arquitetural que vai dizer, digamos assim, quem é o pai e a mãe dessa criança aí. Não é mais aquele negócio de característica glandular. Aquele negócio não. Assim, vai, Mário. Gente, é uma coisazinha bem simples. Dá só o primeiro letra. Dois adenocarcinomas. Dois adenocarcinomas Bem diferenciados. Todos são bem diferenciados. Só que a diferença entre eles é que o da direita, Tá em um corte diferente. ele surgiu em uma lesão, um adenoma tubular. E o da esquerda, ele tem uma característica anterior vilosa. Surgiu em um adenoma tubular, viloso de alto grau. Ou seja, o da direita é surgido em um adenocarcinoma, um adenoma tubular de alto grau, virou ali um adenocarcinoma bem diferenciado, e o outro, ele surgiu de um adenoma viloso de alto grau e se tornou um adenocarcinoma também de baixo grau. De baixo grau, bem diferenciado. Era só isso, essas características. Um outro próximo, porque eu tô Eu acertei. Na hora de fazer a chamada, ele vai entrar 10 ali atrás de você. Então vai colocar Tira uma cena. Volta, gente, Cecília. quem tá aqui, Tem que ser. mas agora ninguém chama ninguém. Ei, Mário. Brincadeira, viu? Tira uma selfie de quem tá aqui. Tinha que ter a bola, professor. Professor, faltou a clínica aí. Isso aí. Pode passar a lente, meio ponto aqui pra Aí eu chamo no final, tá? I love you.
tem chave na portaria, eu vou trancar a porta. Badel, fica na porta, Badel. Valendo ponto, Badel. Deixa ninguém entrar. Ei, que valendo ponto, rapaz? Agora aqui, vamos lá. Todo mundo já ganhou 0,25. Escreve isso. Quem vai estar na lista, né? É o quê? Olha, minha filha. Quem quer ganhar mais 25? Isso daí é uma célula. Me diga o que é isso. Calma. É uma denominação. Calma, peraí. Pouco diferenciado ou diferenciado. Não, mas É a sua. Não. Vai fazer aquele programa. Você só tem uma chance. Esse adenocarcinoma não é tubular, não pode falar. Educação tubular e pouco diferenciado. Adenoma. Próximo. Adenocarcinoma é pouco diferenciado. Próximo aqui. Próximo. Adenocarcinoma é pouco diferenciado. Não é glandular, ele é viloso. De origem, tem que falar isso, galera. Eu acho que a adenocarcinoma Próximo. é pouco diferenciado. Adenocarcinoma pouco diferenciado de origem de adenoma Não é nada, só tubular. Desfazer de Por que vocês estão repetindo o mesmo erro? É? Se eu estou passando para outro, como é? Alguém pesquisa no Google Imagens? Ele é do grau mesmo. Ele não falou ali. Tá errado. Próximo. Esse é adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Aí. Flávio Guilherme é o nome dela. Mas é meio ponto. Flávio Guilherme é o nome dela. É 75 pra ti, meio pra nós. Eu vou oferecer mais meu ponto para ela justificar, porque eu acho que ela vai acertar. O que é? Não vai justificar. Só justifique por que é que é uma dentro Não sei, porque falaram baixo e alto. Volta para diferenciar. Professor, é porque ainda tem presença de estroma. Não, ela vai dizer assim, porque ele nem é bem diferenciado, nem você tem a formação a assinar. Ainda tem estroma, né? Você não tem dificuldade para identificar com a adenocarcinoma, você não tem dificuldade para identificar que ele surgiu em glândulas. Por quê? Porque ele tem esboço assinado, da formação assinada. Entendeu? Você não tem dificuldade nenhuma para isso. Por que é que todo mundo que falou um pouco diferenciado estava errado? Porque se fosse um pouco diferenciado, você ia ter ou células soltas, com aquele aspecto de anel de cinete, ou pequenos grupamentos, onde você só teria certeza que ele era glandular, porque muitas vezes ele teria um vacúolo intracitoplasmático, né, como nas células deles, ou você teria uma maçaroca sólida, né, de células juntas, e um canto ou outro você ia ver uma secreção, um esboço de formação acilar. Aí você diria um pouco diferenciado. E o que seria um indiferenciado? Esse você não sabe nem por onde vai. Você sabe, você imagina que seja um adenocarcinoma indiferenciado por causa, às vezes, da localização, está no intestino. Tá? Mas muitas vezes você vai lutar com neoplasia maligna indiferenciada. Você não está vendo se é escramoso, se é glandular, se é linfóide, se é carcinóide, não sabe nada. Tá? Mas ali ela foi para eliminação, é sério. Não é nem pouco, nem muito, é moderado. Vamos terminar a gacha? Uhul! Amor! Mas meio ponto agora, hein? Mas eu ganhei meio ponto. Ah, 75. Não. Roda essa lista. Agora a gente está no estômago, né? Maravilha. O estômago a gente ficou no câncer também, foi? Também foi até Slide 24. Acho que é 25. slide 25. Isso, foi aqui, né? Câncer de estômago, idade média da apresentação, 55 anos. Relação homem-mulher, homem prejudicado, na incidência de 2:1. Principal causa de óbito por câncer no mundo.
Classificação. Tem duas classificações morfológicas, né? Pela arquitetura, pela apresentação, que elas também têm importância prognóstica, tá? Incidência. Quando a gente viu aqueles critérios lá, mínimos, para você lançar um laudo de gastrite, não era à toa. Você tem inflamação crônica, você tem atividade, tem inflamação aguda, você tem a presença de metaplasia ou não, você tem a presença de atrofia ou não, e você tem o helicobacter pylori. Então a gente tem duas classificações baseadas na classificação de Lauren. É o carcinoma proliferativo ou intestinal e o carcinoma do tipo infiltrativo ou difuso, que é aquele que geralmente se apresenta com a presença das células em anel de Sneyer, das células redondinhas, onde você tem uma vesícula que afasta o núcleo para a periferia e forma esse aspecto em anel de Sneyer, tá? Então, você tem essas duas classificações principais. Antes, o intestinal ele respondia por mais de 90% dos carcinomas gástricos. E um número ínfimo ou menor seriam representados pelo tipo infiltrativo difuso. Essa literatura nova aí, nona edição, já fala em uma quase equivalência em região do mundo. 50% intestinal, 50% infiltrativo. Tá? Na classificação, a gente classifica pela profundidade de invasão, padrão de crescimento macroscópico. Quem é o nome ali que a gente falou, que é o único que não é japonês, é o Borman. É o padrão de crescimento de Borman. Borman 1, padrão de crescimento nodular. Borman 2, ulcerado. Borman 3, úlcero infiltrativo. Um Borman 3, até se prova o contrário, ele é um carcinoma do tipo, um adenocarcinoma gástrico tipo intestinal, desse tipo proliferativo. Tá? E o Borman 4, que é a lesão extensiva, lesão plana, que é, na maior parte das vezes, correspondente àquele tipo de câncer, ou adenocarcinoma do tipo difuso ou infiltrativo. Mais adiante a gente vai ver por quê. Profundidade de invasão e extensão das metástases nodais, e a distância, no momento do diagnóstico, continuam sendo os indicadores mais poderosos do prognóstico do câncer gástrico. Então, a mesma coisa, a mesma situação que a gente tem lá no intestino, praticamente a mesma situação. Repete só, é o primeiro nodular. Você bota depois, é só você botar a classificação de Borman, classificação macroscópica de Borman para lesões gástricas. Se você botar aí no notebook, você vai ver até o desenhozinho. Tem um que é nodular, tem o segundo que ele é ulcerado, tipo ulcerado plano. O terceiro, ele é úlcero infiltrativo, tem as bordas elevadas irregulares. Esse, até que se prova o contrário, o Borman 3, ele está dizendo para você, gritando no seu ouvido, que é um adenocarcinoma do tipo intestinal, do tipo proliferativo. E o Borman 4, ele está dizendo no teu ouvido, assim, baixinho, só olha, isso aí é do tipo difuso, do tipo infiltrativo, do tipo células endocrineiras. Por quê? Porque esse tipo 4 dele é onde você perde aquele pregamento do estômago. Por quê? Porque as células vão infiltrando ali no subcutâneo, abaixo do epitélio, abaixo da mucosa, na submucosa. Tá? Que é esse aspecto aí que a gente tem. Quando você ouve falar no nome limite plástica, você está entendendo que é um câncer gástrico do tipo difuso ou infiltrativo, e se você olhar na superfície aqui, ele deu uma perda do pregueamento, planificou o pregueamento, e a gente tem aqui, inclusive, uma ilustração do que a gente tem no pregueamento normal. Mas aqui ele perdeu totalmente o pregueamento. Estou em aula, porque... Olha, tchau. Então a gente tem uma planificação, a gente tem um perda do pregueamento. E a espessura da parede está endurecida.
que é o chamado aspecto cantil de couro em garrafa de couro, que é justamente o aspecto que você tem quando você tem aquela área espessada difusamente em toda a... como é que chama? Em toda a extensão gástrica. Então ele muitas vezes não forma lesão na superfície, tá? Ele forma esse aspecto infiltrativo difuso. E aqui, nas paredes, a gente chama o chamado aspecto em fibra de linho. Tá? Aqui a gente está cheio de células neoplásicas aqui, infiltrando toda a espessura dessa parede. Tá? Quando a gente mostrou lá aquela divisão, do couro gástrica, a gente identificou ali as principais áreas: fundo, corpo, cárdia, antro, piloro. Tá? E por que a gente destacou a importância do piloro e do antro? Os cânceres acometem em mais de 60%, 50% a 60%, a região piloro e antro. Tá? Então o que acontece? Por que é importante aquilo ali? A importância é porque aqui nessa região tem um H. pylori. Então é aqui que a gente tem uma maior incidência das lesões. Tá? As lesões estão mais presentes nessa região. Então a íntima relação do Helicobacter pylori com o câncer gástrico está representada por causa disso aqui. 25% na cárdia, onde a gente tem uma incidência também de pequena, mas a gente tem um Helicobacter pylori. E também tem as lesões que infiltram do esôfago para o estômago, do estômago para o esôfago, e vice-versa. E apenas, se você botar aqui 60% por mais 25%, ou seja, 85%, a gente vai ter só 15% para o restante, que é quase 80% de toda a superfície gástrica. Porque a gente tem aqueles critérios importantes lá para falar: gastrite crônica atrófica, metaplasia intestinal, displasia castômica, que existe um espectro na evolução. Então, por isso, por que eu não posso deixar de colocar lá a presença ou não de atrofia, a minha presença ou não de metaplasia intestinal? Porque elas representam um espectro aqui de continuação para a displasia e em seguida o carcinoma. Isso aqui é um Bormann 3, que vocês tanto queriam ver. Tá? Então aqui é uma análise, é uma imagem macroscópica do que a gente chama de Bormann 3. É uma lesão ulcerada com boldos elevados e irregulares. Você pegar a fotinha aí que tem na classificação de Bormann, está aqui. Ela tem boldos irregulares infiltrativos e a região do meio aqui ele é necrohemorrágico. Hemorrágico porque esse pretinho aqui escuro aqui é a reação do ácido clorídrico com o sangue, fica escurecido, e essa área mais amarela esverdeada ela é representada pela como é que chama? A área de necrose aí, uma superfície fibrina leucocitária. Glândulas atípicas infiltrando estroma. Determinar o quanto que vai ser retirado. A área que foi retirada só é porque eu tenho um conhecido que ele há pouco tempo naquele estava e ele retirou todo o estômago. Ele tirou tudo. Gastrectomia total com esvaziamento linfonodal. E aí ficou um ano, aí quando foi agora foi pro peritônio, aí fez tratamento, aí estava meio tudo bem, só fez acompanhamento. Ele descobriu agora um bolo de estômago. Até acho que vou dar, né? Ele ainda está no lucro, tá? E assim, está com 42 quilos. Essas lesões aqui, elas geralmente matam em 6 meses. Tem um ano e pouquinho. Vai até pra fora agora aí. Triste, assim. São bem agressivas. Essas lesões são bem agressivas. Então, assim, não tem muito perspectiva de vida, né? o que vai realmente fazer diferença é a profundidade de invasão. Se a lesão é superficial, ela tem uma chance muito melhor de cura.
Mas o grande problema é que a maior parte dessas lesões, elas sempre são diagnosticadas em fase avançada. Então, o tempo ali de vida é 3 meses a 6 meses. 3 a 6 meses. É muito rápido. A maioria já tem aprofundamento, já tem uma profundidade razoável e tem comprometimento de linfonodos perigásticos. Ali aqui é o padrão intestinal, né, o proliferativo, e aqui seria o padrão que a gente tem no anel de Sineto, um tipo difuso, chamado células anel de Sineto. Por que se chama anel de Sineto? Aqui a gente tem dentro do citoplasma uma formação de uma secreção mucosa, uma vesícula de secreção mucosa, e a mutação que gerou essa célula neoplástica aqui, ela não faz a eliminação da secreção. Por isso que ela se acumula no citoplasma e afasta o núcleo para a periferia, dando esse aspecto de anel de Sineto. Seria um prognóstico muito bom para ele se ele tivesse uma lesão assim elevada, superficial, como se fosse uma lesão do outro lado, um bom, né? E aqui, o que é que a gente tem? É a anemia. Moderadamente diferenciado. Será, meu Deus, que é moderadamente diferenciado? Opa, é o quê? Tem o quê? E aí? Neoplasia maligna do linfócito, qual é o nome? Estava tão fácil, então. Então, linfócitos, como é o normal do linfócito? Essa bolinha pretinha, que é o núcleo, ele praticamente não tem citoplasma. Então, ele é praticamente só o núcleo. O citoplasma é quase ausente. Aí você pega um linfócito desse aqui, com 2 olhos aqui, parece, são 2 nucleus, né? Parece aquela célula de Lichtenberg, né? O linfoma de Hodgkin. Então a gente tem um bocado de linfócitos atípicos aqui, com forma, com esse rendilhado aqui, com esse granulado do núcleo e com muitos nucleus evidentes. Então esse aqui são linfomas gástricos, chamado linfoma Malte, pode ter também no intestino, tá? Um exclusivo daí. E uma curiosidade é que em tese, né, obviamente todo mundo vai fazer uma quimiozinha, né, de um linfoma, mas em tese seria uma lesão que você podia tratar com medicação de farmácia. Por quê? Porque a maioria deles está intimamente relacionada juntamente com a presença da linfocitose inflamatória que foi ocasionada pelo eletropato pepilóide, e se permanece por causa disso. Então, em tese, se você erradica o helicobato pepilóide, você consegue vencer esse linfoma. Tem mesmo. Só a ilustração das úlceras pépticas, né? Aqui tem outra classificação do Japa, sapita, como falei para vocês. Cicatriz 1, cicatriz 2, cicatriz vermelha, cicatriz branca, atividade 1, atividade 2. Vou fazer a chamada, que agora vocês só faltam pâncreas. Aqui é A. B. Ele já faz de sacanagem. Não fecha, porque daí você vai comigo. Outra já é intestino com vocês. E essa aí é você só quando quer documentos. Ô Bruno. Olha o grupo. Mariana. Pega fogo. Amanda Braga. Presente. Amanda Onofre. Presente. Ana Beatriz. Andressa. Presente. Ana Luísa. Presente. Bruno Melo.
Carla. Presente. Cecília. Clara. Cecília foi quase agora, né? Elas saíram agora? Clara Kathleen. Foi com ela. Eu estava bem no cantinho. Crisley. Presente. Diego. Baldin. Presente. Elber tá aí? Elber. Manuel Patrick. Aqui. 50. Fernanda das Chagas. Érico. Foi mal. Fernanda. Flávio. Presente, professor. Gabriela. Presente, ganhei meio ponto. Vou botar até aqui. Viu? Ia da sala todinha. Ele vai comprar. Gabriela. Everton. Isabela. Ivo. João Pedro. João Vitor. Joyce. Ela dos outros senhores. Ah, tá. Jussara. Ah, ela foi no negócio lá. Lara. Também é pessoa. Luana. Mariana. Presente. Mariana Gabriele. Tô aqui. Mariana Oliveira. Presente. Marina não. Marielza. Paula Beatriz. Ricardo. Presente. Samela. Tamires. Presente. Ele tá começando a gostar, né, do Ricardo? Tá assistindo. Ele tá hospitalizado. É. Tarcísio tá não. Ele tá no hospital, professor. Ele teve crise de dor no coração. Ele tem uns 4 pés agora. Tirou tudo. Tassiane. Ainda é presente. Tadeu. Vanessa. Vinícius. Até. Ou feriado, né? Até a foto do feriado. Terça-feira, né? Não, é quinta-feira, feriado. A gente quinta. Sim, mas aí não tem aula na segunda, não? A gente só tem aula quinta. É 2 de manhã e 2 de tarde. Ah, é porque era. Ah, é. Meu Deus, Aí lascou nós agora. Rapaz. Respeita o barba, viu? 7 horas depois de você, velho. Não, Isabela, o Tadeu falou que ele vai confirmar se é 6h30 ou 7 horas. Não, vai embora. A gente Mas faz marcar 7 dias, a gente faz Ah, tá. Marca 6 anos, vai chegar às 7 horas.
primeira. Agora, vou dizer um negócio. Toda na outra, toda na outra. A das mãos eu tomei só as coisas lá que são menos ruins. Aí eu falo minha mãe no outro dia, meu irmão no outro dia, meu irmão com bastante isso, entendeu? E eu até muito tempo tive dúvida, até falei na próxima cara do menino lá, não sei se uma coisa é dizer, ah, beleza, caso isolado. É tenista, é atleta, é jogador de futebol. É casos isolados. A justificar uma criança que morreu 2 dias depois de se tomar uma fase. Por 12 horas de uma fase. Ah, não, ela tinha. Como é que chama? Como é que eu falei de brincadeira lá? O Pato White. Ah, eu vi que o Pato White, eu tinha isso. É muito. É muito caso isolado. Parou de ser um caso isolado. Se 1.000 e depois, quantas crianças morrem por ano? Muito. Vamos fazer, né? Tem um universo de 100 mil crianças e 1.000. Ou seja, 1% morre por causa da vacina, até menos, 0,5%, até menos, 10%, para 100, 0,1%. Quantas crianças morrem por ano? É ínfimo, 0,00001. A gente vê nos casos da pessoa que foi comprar uma vacina de desenvolvedor na rede. Eu não porque o problema fazia agora eu vou fazer um questionamento muito mais, digamos assim, pertinente do que a morte ou a aplicação da vacina. Vocês tiveram imunologia online, provavelmente tiveram beleza. Qual é o princípio básico de uma vacina? Para que uma vacina serve? Você tem um micro-organismo que ele é lesivo e que aí você tem que fazer com que ele não seja lesivo, não tenha morbidade e mortalidade, mas aquele fragmento ele seja reconhecido pelo organismo e ele gere uma reação imunológica de memória. Esse é o princípio de uma vacina ser eficaz. Se, agora vamos supor, eu tive hepatite A. Na minha época não tinha vacina para hepatite A. Eu não vou ter hepatite A de novo porque eu tive a primeira infecção com um vírus completo, ativo, e eu imunizei naturalmente. Tá? Se o vírus completo do Covid ativo, ele não te imuniza, por que não acha que a vacina vai imunizar? Ou seja, ainda tem isso. É uma exposição totalmente desnecessária. Totalmente desnecessária. É só dinheiro. Ah, você precisa de uma dose da vacina tal, você vai ficar bom. Você precisa de. Ah, não, precisa de uma dose, ainda dá uma 4ª dose do da Pfizer e a equivalência. 5 doses de Pfizer. Você sabe de quantas? E aí, você vai tomar quantas? Esse efeito é cumulativo. Você vai tomar até quantas? Se eu tive Covid 2 vezes, agora foram mais fracos, por quê? Porque as infecções anteriores me deram maior, posso levar defesa. Mas ele fica, por que a AIDS, que é um vírus de RNA igual ao Covid, tem 37 anos que ela não tem vacina. Não existe vacina para RNA. Se eu preciso fácil de imunologia, a mulher está cega. Totalmente cega.
Já começa por aí, beleza. Então a vacina é tudo consideração. Agora é que Vamos supor. Qual é? Isso aí foi por coincidência, não foi por coincidência, qual? Enquanto essa vacina não serve não. Essa vacina não tem nenhum. Porque você pega. Vamos olhar no. Certo, mas a gente vai perguntar. O vírus ele tem todos os princípios e vão imunizar. Não é um primo, já sabe o que é primo. Existe bactéria, não, existe uma bactéria, existe o vírus, existe o fungo e existe o. Ô, El, nada aí, ó. Real. Bactéria, fungo, parasita e vírus. Os quatro principais que podem ir. Tá gravando ainda não? Acho que tá do. Corta a parte que terminou a aula. Por favor. Beleza, eu vou falar pro menino.